Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura da Bíblia 365. Hoje nós vamos continuar no dia 23 de abril, que é o dia 113. Vamos iniciar um novo livro lá no Antigo Testamento, que é o livro Juízes, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 9. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram aos seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos. E eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade, encontraram o rei Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles. E os levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa no Negueb e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebrom, antes chamada de Kiriat Arba, e derrotou todo o exército de Sesai, Aimã e Talmai. Dali, avançaram contra os habitantes de Deber, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto de Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arade, no Negueb. Então a tribo de Judá se uniu com seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso, agora ela se chama Ormá. A tribo de Judá também conquistou a cidade de Gaza, Ascalon e Ecrom e os territórios ao redor. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguia expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. A cidade de Hebrom foi entregue a Caleb conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz,
E eles abordaram um homem que saía da cidade e lhe disseram: Mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada, e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde, o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou de Luz, que é seu nome até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-Sam, Tanak, Dor, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalho forçados, mas não os expulsou completamente da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gézer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulão não expulsou os habitantes de Quitron e de Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalho forçados. A tribo de Asser não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeque e Reobe. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anate a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar no Monte Heres, em Aijalon e em Salbim. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. A dívida dos amorreus se estendia de ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como os espinhos em suas costas, e os deuses deles serão como uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em voz alta. Por isso, chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele, e tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Agora vamos continuar no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 21, versículo 29, até o capítulo 22, versículo 13. Em seguida, deu-lhes esta ilustração. Observem a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Tenham cuidado, não deixem seu coração entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho de Deus, do Filho do Homem. Todos os dias, Jesus ia ao templo ensinar,
e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã, o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo falar. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto. Quando chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado, Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus havia dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Agora em Salmos, capítulo 90, versículo 1, até o capítulo 91, versículo 16. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações, antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo da eternidade à eternidade. Tu és Deus. Fazes das pessoas voltarem ao pó quando dizes: retornem ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder de tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos. Satisfaze-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outras vezes. Que nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas.
e a sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que os protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. E agora em Provérbios, capítulo 13, versículo de 24 a 25. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. O justo come até se satisfazer, mas o estômago dos perversos fica vazio. Até amanhã no dia 114.